Começando com a Raízen, que divulgou a prévia operacional e o mercado reagiu relativamente neutro. As ações estão aqui ou zero ou próximo disso, e nós vimos aqui que a Raízen, de um tempo para cá, ela vinha caindo bastante e teve uma recuperação parcial e agora está meio aqui, ó, que buscando se manter aqui, quem sabe numa lateralização. O resultado de hoje, a prévia operacional na verdade, não foi o suficiente para dar uma animada e nem também uma desanimada no mercado. Vamos dar uma olhada aqui que ela lançou aqui. Quando a gente começa vendo aqui a produção agroindustrial, teve uma produção maior do que o primeiro T, como a gente pode ver, e um ponto que eu gostaria de mostrar para vocês é o mix de produção. A empresa tem uma flexibilidade muito grande entre açúcar e etanol, olha só como ela vai variando conforme adequado. Nesse trimestre foi 50-50. Eu queria mostrar que isso aqui vai muito também da tática da empresa em relação aos estoques, em relação não só ao trimestre atual, como mais para frente também. Ela teve uma boa produtividade, ainda assim ela vendeu aqui, ó, menos do que no trimestre anterior, embora tenha vendido mais aqui do que um T. Outro ponto é que ela comercializou bastante, o próprio ela acabou segurando um pouco também aqui, ou seja, isso aqui, ó, me indica que a empresa está fazendo estoque para vender açúcar também nos próximos trimestres ali, né? O preço médio do açúcar eu achei bacana, ela faz hedge e tudo mais, né? Teve um pouquinho de queda em relação a um T. E se a gente volta nos preços do açúcar, depois de uma bela alta, ele vem numa forte queda, que pode ser questão pontual do mercado, mas como eu já disse outras vezes para vocês, a tese do açúcar de longo prazo, longuíssimo prazo também, é muito positiva, porque o mundo cada vez consome mais açúcar e a produção ela não está acompanhando tanto, só que houve agora um exagero no preço que acaba tendo correção. É natural uma correção antes de voltar a subir, isso é o que eu acredito, tá? E aí a gente vê essa queda, inclusive recente novamente aqui nos preços do açúcar. Depois a gente pode falar um pouquinho mais dessa dinâmica do açúcar, mais em detalhe o que está acontecendo atualmente, tá? Só que essa queda mostra, inclusive, que o mercado está relativamente otimista aqui com a Raízen, porque as ações hoje sequer caíram, né? Enquanto outras aí de açúcar estão caindo. O que acaba me mostrando que ela conseguiu praticar bons preços no açúcar, ao mesmo tempo que ela deu essa segurada também um pouco aqui na venda, por conta, né, que realmente estamos ali em queda no preço de açúcar, ela acredita na recuperação desses preços. Quando a gente volta aqui o olhar para o etanol, o volume ficou maior do que o mesmo período do ano passado, a venda própria, a comercialização também, então realmente vendeu mais, embora tenha reduzido aqui um pouco em relação ao trimestre anterior, e o etanol ele vem em recuperação, né? A gente já vê preços melhores do que fez ali no quarto T, lembrando que é ano safra, por isso que tem essa diferença, tá? Então tá melhor aqui que o quarto T e tá ainda inferior ao 1T, né? Isso aí gradativamente vai recuperando o preço do etanol. E nós temos aqui, em termos de etanol de segunda geração, que é a grande investimento da empresa aqui nos últimos anos, né? Nós temos aqui uma capacidade já, uma produção aumentando bastante. Estava de 7,7 no ano passado, agora está em 16,2. A planta que foi recém-inaugurada ainda tem uma capacidade para melhorar, né? Ela vai aumentar essa produção. E além do que, a gente sabe que ela vai entregar ainda mais 18 plantas ali nos próximos anos. Todo ano tem alguma entrega de planta, vai crescer muito o etanol de segunda geração aqui na empresa. A venda de energia elétrica, a gente vê que aumentou consideravelmente em relação ali ao ano passado, aumentou mais um pouco em relação ao ano anterior, onde a empresa, então, ela tem essa estratégia de cada vez ganhar mais força aqui nessa frente elétrica, vamos assim chamar, né? Principalmente também com a ajuda aqui do etanol de segunda geração vai ajudar também. Os preços de energia você já sabe, ali no ano passado teve bastante queda, se a gente compara com o começo do ano antes da queda total, olha só, tá mais forte que os preços de agora. Só que os preços de agora já mostram uma recuperação em relação ao último trimestre. Essa recuperação deve continuar, mas o que atrapalhou um pouco essa recuperação foi o governo ali novamente, né, se meter na questão ali do incentivo, renovar o subsídio, né, enfim, aquela história toda que não deve fazer. Eles estão fazendo óleo que solar novamente. E na frente de distribuição de combustível, a gente pode ver que no Brasil aumentou um pouco em relação ao 1T e também aumentou um pouco aqui em relação ao Argentina ali, a Latam, Argentina e Paraguai. No quarto T ficou aqui, ó, também acima e também praticamente deve ter ficado acima também aqui na Argentina e Paraguai. Resumindo, na minha visão, foi um bom resultado operacional da Raízen e ela tenta segurar um pouco ali, principalmente a questão do açúcar, os estoques, para fazer vendas posteriores com uma
recuperação acontecendo, né? A gente vê aqui o guidance da empresa, vamos lembrar que ela fez esse EBITDA ajustado, que ela pretende fazer neste intervalo aqui de 24 a 25, né, nessa ano safra, e olha só os investimentos da empresa. Tendem aqui, ó, a reduzir. Então o EBITDA aumenta, os investimentos diminuem, começa a ganhar um pouco folga aqui a empresa, essa pressão toda aqui, né, desse período de investimentos dela. Mas ainda, ó, tem uma longa caminhada, os investimentos ainda estão muito fortes, principalmente aonde? Em renováveis e açúcar. Tem muita coisa que ela está investindo ali, principalmente etanol de segunda geração. Podemos ver hoje outras empresas do açúcar e etanol caindo, como a São Martinho caindo quase 3%, e a Jalles Machado também caindo quase 3%. Enquanto a Raízen ficou ali próximo do 0 a 0, me parece que o mercado reagiu relativamente bem em relação ao operacional dela. E agora falando do Santander, que divulgou o resultado do segundo trimestre de 2024, o mercado num primeiro momento reagiu muito bem, depois foi devolvendo ali a alta, está praticamente no 0 a 0 agora, e o resultado do Banco Santander também pode dar aqui alguns indícios de para onde vai o resultado dos outros bancos, né? Principalmente ali a questão da inadimplência, pode ser uma dica importante. E vendo os resultados então do Santander, a gente pode ver que a margem financeira bruta ela ficou em linha com o trimestre anterior e subiu 10% em relação ao ano passado. Conseguiu crescer aqui, comissões ela conseguiu crescer mais, né? E na receita total, então, ela consegue um salto de 12,3% e aumentar também um pouquinho em relação ao trimestre anterior. As provisões acabaram aqui ficando um pouquinho menores ainda. A gente vai ter que ver se o banco está sendo imprudente ou não, né? Vamos ter que ver ali a inadimplência daqui a pouco. Despesas aumentaram um pouquinho. De modo geral, a gente chega aqui então no lucro líquido gerencial recorrente, nós temos um salto de 44,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, um salto de 10,3%. E em relação às projeções dos analistas, também tivemos um crescimento, porque o lucro foi de 3,3 bilhões e o esperado pelo mercado era de 3,2. Então ele superou um pouquinho ali as previsões do mercado, ele superou o 1T aqui em 10% e superou o 2T23 aqui em 44%. Então, me parece ter sido um bom resultado. Vamos entender aqui um pouco mais. Um dos pontos mais importantes aqui é a inadimplência, né? Realmente nós vemos aqui a inadimplência de pessoas físicas caindo um pouquinho, de 4,3 para 4,2. Por outro lado, a jurídica aumentou de 1,5 para 1,6, então ele manteve ali a inadimplência em linha, em 3,2. Né? Ele está se mantendo estável aqui nos últimos tempos. Inadimplência foi um problema para o Santander, mas vamos lembrar que ele sofreu muito ali com a margem a mercado também. Então, ele sofreu menos com a inadimplência do que o Banco Bradesco. Ele começou a recuperação também na inadimplência mais cedo, como a gente pode ver, né? Mas ainda será um problema grave para ele. Quando a gente olha aqui nos 15, 90 dias, que pode se tornar a ser os próximos 90 dias, né? Então, é um spoiler, vem diminuindo aqui pessoa física e vem diminuindo jurídica. Isso aqui é que ficou a boa notícia, né? Finalmente temos aqui na inadimplência de 15 a 90 dias, dando um belo de um sinal de diminuição, tá? Então vamos ver se vai melhorar realmente mais para frente. Quando a gente olha aqui especificamente no PJ, né, dá para ver que o atacado também deu uma diminuída legal, assim como pequenas e microempresas, né? E pelo que nós vimos na inadimplência, então realmente o Banco Santander não pode reduzir muito as provisões, e ele não reduz muito, ele reduz um pouquinho aqui, principalmente também porque a gente viu ali que deu um bom sinal, né, para as próximas inadimplências ali. Mas ele está bem, assim, eu acho que está tranquilo agora na inadimplência, lembrando que o banco ele já foi imprudente em inadimplências lá para 2020, eu achei que ele fez poucas provisões, pagava altos dividendos e isso fez com que as cotações deles chegassem a subir enquanto os outros bancos estavam despencando, né? Então é sempre bom olhar essa conformidade, não é ver se o banco está provisionando mais ou menos, simplesmente isso, e ver também o quanto está fazendo ali de inadimplência, né? E aí a recuperação de crédito também está em linha aqui, e a gente vê então o custo de crédito diminuindo. Eu me arriscaria a dizer que talvez um dos pontos mais bacanas do resultado do Santander tenha sido aqui a parte das comissões. Mesmo nesse desafio aqui com as fintechs, pressão, né, os consumidores cada vez dando menos lucro para os bancos nessas frentes, ele conseguiu aqui um ganho, né? Então assim, eu gostei dessa frente de comissões, a gente pode ver aqui aonde estão os ganhos, tá? Eu achei bacana essa parte. Então, olha só, quando a gente olha a margem financeira do Banco Santander, a margem com o cliente ele consegue aumentar 3%, embora o volume tenha aumentado quase 7%, o spread diminui,
Um pouco atrapalhado aqui pela questão da Selic caindo, né? Isso aqui atrapalha um pouco os bancos, mas por outro lado, espera-se menores inadimplências, né? E também quando a gente olha aqui a margem a mercado, aí sim teve uma grande evolução, né? O que já era esperado com a Selic aí, né? O que aconteceu? Quando a Selic aumentou muito rápido, a margem a mercado do Santander ficou muito negativa. Outros bancos também sofreram. O grande ponto é que o banco que fez o trabalho bonitinho, como o Banco ABC, o Banco do Brasil, o Banco Itaú, não sofreram da forma como o Santander e o Bradesco sofreu, principalmente Santander, né? Então isso aqui é o quê? É emprestar no momento errado, não ter a estratégia correta ali, de hedge e tudo mais, enfim, foi erro aqui do Banco Santander, tá? E aí a gente vê então aqui a margem financeira ficando em linha com o trimestre passado e esse 10,6% aqui acima do mesmo período do ano passado. Ele conseguiu crescer menos do que no trimestre anterior, mas ainda assim um bom crescimento. A gente vê que está acontecendo uma recuperação. Lembrando que ele não se afundou tanto em inadimplência como o Bradesco se afundou, então a recuperação aqui do Santander tem menos recuperação para acontecer, né? Mas já vem acontecendo bem até. E em relação ao spoiler para os demais bancos, principalmente aqui na questão da inadimplência, a gente mostra que o cenário ainda é apertado, porém ele não se deteriorou aqui no Santander. Como o Bradesco vinha reduzindo a inadimplência, ele deve conseguir reduzir a inadimplência e os 15 a 90 dias nos deu ali um sinal um pouco mais positivo. E em relação ao exterior, nos Estados Unidos, o S&P 500 caindo 2,2%, óbvio que isso acaba trazendo um pouco de humor negativo para o Brasil, mas ele ainda está em alta, né, se você olhar aqui o histórico do S&P 500. Outro ponto é entender o porquê que está caindo. Não está caindo porque o cenário americano está se deteriorando, que seria muito pior. Aí sim ia puxar a Bolsa Brasileira para baixo. O ponto que está acontecendo aqui é queda de ações vinculadas mais à tecnologia, vinculadas a um crescimento muito grande. A própria Tesla aí divulgando o resultado decepciona, a outra empresa também decepciona, enfim, está nesse negócio de empresas que subiram demais com uma expectativa muito alta. Então essa queda de 2,3%, só que olha só o que acontece quando a gente vai na Nasdaq, que é um ETF que tem ações listadas na Nasdaq, normalmente ali a maioria é mais tech, né? Olha só, 3,60% de queda, uma queda considerável, né? Por outro lado, a gente olha aqui, por exemplo, um ETF de ações de utilidade pública, basicamente aqui a maioria é energia elétrica, olha só, está até subindo hoje, 1,14%, que nos mostra que não tem nada a ver com os Estados Unidos, e sim com eles terem subido demais as ações, uma expectativa muitas vezes exagerada, tem uma correção natural. Isso pode continuar acontecendo alguns dias aí posteriores, conforme vai divulgando o resultado das empresas, tá? Mas depois mantendo essa economia dos Estados Unidos em linha, tende-se aí a voltar a subir, né? De repente, principalmente lá mais para o fim do ano, quando finalmente anunciarem a queda da taxa de juros. Então fiquem atentos ao mercado americano, já se cadastra no Confir, que lá você vai comprar sem corretagem nenhuma, sem taxa, sem spread, você vai poder comprar ações do exterior, Estados Unidos, criptomoedas, já deixa seu dinheiro ali, ó, bonitão, rendendo 6% ao ano, que é 0,5% a mais do que a taxa de juros americana, que está em 5,5%. Olha só, esses 13,5 e pouco aqui estão rendendo por dia 2,25. Aí volta e meia eu vou lá e compro uma ação, daqui a pouco eu já ponho mais dinheiro na reserva de oportunidade. E já se cadastra, mas não se esquece de utilizar meu código de boas-vindas que está na descrição do vídeo, que você concorre a ganhar até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Enquanto isso, por exemplo, o valor que eu tenho investido, minha reserva de oportunidade está rendendo ali cerca de R$ 370 por mês. E aí eu vou comprando ali aos poucos, esperando quedas aí para dar uma aceleradinha. Aliás, a Confir acaba de conseguir também a aprovação para operar lá na Inglaterra, que é um local extremamente difícil de conseguir essa autorização. Ela já conseguiu, ela tem muitas novidades ainda para trazer durante os próximos anos aí. Então não fica dormindo no ponto, se cadastra utilizando o meu código de boas-vindas. Um abraço e até o próximo, valeu!